Meu tema é não tente controlar tudo, né? E é um desafio enorme pra gente isso, porque a gente gosta de ter o controle de todas as coisas, né? E quando algo foge do nosso controle, a gente acaba nos vendo em situação muito difícil, porque a gente não tem domínio sobre aquilo, naquele terreno que a gente está pisando. Mas querer controlar tudo também gera em cada um de nós um desgaste enorme, podendo prejudicar inclusive a nossa saúde, né? Querer controlar tudo, acho que uma imagem que pode vir à nossa mente é aquela imagem que todos nós já vimos de um equilibrista de pratos, né? Que ele equilibra 10, 20 pratos assim no palco e ele tem que correr de um lado para o outro para dar corda naquelas varetas e fazer os pratos continuarem girando, e invariavelmente quando um prato cai todos desabam juntos, né? Então essa figura do equilibrista de pratos, ela retrata muito bem aquelas pessoas que tentam ao máximo controlar tudo nas suas vidas, né? E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, 38. Vamos tentar ler esse texto sobre essa ótica da nossa tentativa de controlar tudo. Tudo bem? Lucas 10, a partir do versículo 38, diz assim: Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com todo o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Versículo 41. O Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Não tente controlar tudo. Irmãos e irmãs, queridos amigos aqui da Urbanova, no final de 2015, acredito que por volta de novembro, dezembro de 2015, a Débora, ela estava grávida do nosso segundo filho. Eu vinha trabalhando numa empresa onde eu sofria uma pressão enorme para apresentar resultados ali. Eu, com certeza, desempenhava naquela empresa a função que era para ser exercida por 3 ou 4 pessoas. E em função disso eu acabei também não conseguindo desfrutar da gestação do meu segundo filho da maneira como eu gostaria. E gestação é uma coisa única. Passou, ou você tem outro filho, ou você não aproveita mais aquilo que você poderia aproveitar. E isso me trazia um peso enorme. Eu vi que eu estava naquele ritmo frenético na minha vida profissional e não conseguindo dar a devida atenção no momento ímpar que minha família estava vivendo, abençoadíssimo, que era o nascimento, a chegada do nosso segundo filho. Paralelo a isso, eu também era diretor do seminário, diretor pedagógico do Seminário Batista Nacional, aqui no ABC. Também era professor no Seminário Batista Nacional, aqui no ABC. E nesse mesmo período, nós estávamos aqui em conjunto, iniciando a Urbanova. E iniciando a Urbanova, sob muitas críticas que nós recebíamos, de inúmeros lados, e muitos comentários maldosos que a mim particularmente me chegavam como dados assim inflamados, me geravam profunda dor
de ver que algumas pessoas não entendiam o propósito que Deus havia colocado em nosso coração de iniciar uma igreja com um perfil diferente, mas sobretudo preservando na essência do Evangelho, da comunhão e daquilo que a Bíblia nos traz como sendo a boa doutrina de Cristo. Enfim, inúmeras coisas acontecendo na minha vida, simultaneamente, numa intensidade muito grande, e num determinado momento, tudo isso caiu sobre a minha vida como uma laje caindo sobre a minha cabeça, e me faltou forças para eu me levantar e conseguir seguir o rumo da minha vida, seguir o prumo da minha vida. Literalmente, eu posso dizer que a vida, ela fugiu de mim. A vida fugiu de mim, e o que se apossou de mim foi uma sensação de morte iminente, que eu iria morrer a qualquer momento e que aquilo poderia acontecer naquele dia ou no dia seguinte, mas que uma sensação de morte. Você vai morrer em breve. E aquilo foi tomando proporções e gerando em mim uma incapacitação muito grande, a ponto de que numa determinada semana eu já não conseguia mais sair de casa. Aquilo foi me atrofiando numa proporção que eu nunca havia sentido antes. De modo que eu resolvi levantar a mão e pedir ajuda. E fui buscar auxílio médico. Eu falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Eu estou emagrecendo assim, vertiginosamente. Eu pesava 71 quilos à época. E de repente eu me vi pesando 59 quilos. Não me alimentava mais, caquético, mais magro do que já sou, né? E, enfim, falei, vou buscar ajuda médica, senão daqui a pouco, de fato, eu vou morrer, né? E busquei ajuda médica e veio o diagnóstico. O médico falou, você está com um quadro depressivo importante e você tem que tratar isso com urgência, né? E eu iniciei uma jornada de tratamento psicológico e psiquiátrico, do qual eu me beneficio muito, extremamente, até os dias de hoje. E esse quadro, ele durou por todo o ano de 2016 e boa parte do ano de 2017, com certeza mais da metade do ano de 2017. Num determinado momento desse quadro todo que eu vivi, a situação ficou tão intensa, que eu, inclusive, entrei de licença médica e fiquei por cerca de 5 meses sem poder trabalhar. Incapacitado de exercer minhas funções profissionais, e o médico falou, não, você não vai se deslocar até o seu ambiente de trabalho, você vai ficar de licença médica. E eu fiquei de licença médica com certeza por 4 ou 5 meses, até que eu conseguisse novamente recobrar as forças. Enfim, foi um período de muito sofrimento, foi um período de muita angústia, foi um período de muita dor. Eu acho que a mim um ponto extremamente positivo nisso tudo é que eu nunca tive dificuldade de encarar o quadro depressivo como uma doença. Eu acho que seria um peso descomunal sobre mim se eu tentasse encarar o quadro depressivo como o Odair falou, como algo espiritual, como algo que fosse uma frescura ou como algo sem sentido. Mas eu encarei aquilo como uma doença, assim como encararia uma gastrite, assim como encararia um câncer, assim como encararia qualquer outra doença, e tratei aquela doença com todos os mecanismos que eu tinha à minha mão naquele momento, e obviamente com muita fé em Deus, com muita fé em Cristo, não abandonando a mensagem do Evangelho, não abandonando a mensagem do bom pastor. Bom, tudo isso fez com que eu tomasse uma série de decisões na minha vida, uma série de ações na minha vida. E hoje eu, graças a Deus, posso dizer que assim, eu vivo muito melhor do que antes desse quadro depressivo. Eu posso dizer assim com todas as letras e com todas as palavras que não troco a minha vida de hoje
pela vida que eu tinha antes. E não titubio nisso em nenhum momento. Não troco. A partir daquele momento de sofrimento intenso, e algumas pessoas que estão aqui me acompanharam muito de perto nesse período, a partir daquele momento de sofrimento intenso que, à época, em vivendo no olho do furacão, a gente não enxergava isso. Mas hoje, passado o distanciamento do tempo, eu posso olhar para trás e falar, foi através daquele período de sofrimento, de angústia, daquele período de doença, que Deus fez florir e frutificar um monte de coisa que hoje eu tenho tido a possibilidade de desfrutar e de viver isso. Então, quando nós tivemos aqui a iniciativa de trazer uma série como essa, é justamente para que nós possamos aqui nos colocar em pé de igualdade. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui todos no mesmo barco chamado vida humana, que reserva a cada um de nós as maiores dificuldades que nós podemos imaginar. Obviamente, irmãos, todo esse período que eu passei, e eu não vivi isso apenas e única e exclusivamente em função do acúmulo de funções ou do acúmulo de atividades que eu vivenciava naquela época. E eu entendo que tudo isso teve uma contribuição importante e negativa na minha saúde para que esse quadro, obrigado, mãe, ele se desencadeasse, mas não foi único exclusivamente o acúmulo de atividades e o querer controlar tudo que desencadeou isso. Uma doença de ordem mental, emocional, como a depressão, como a síndrome do pânico, ou um distúrbio de ansiedade, ele tem causas muito mais profundas do que um ponto fixo que a gente possa dizer, foi isso. Não, é muito mais amplo. E uma coisa que nós devemos aprender, e que isso para mim é muito claro, uma vez tendo passado por tudo isso, é que não existem duas depressões iguais. Existem sintomas e sensações iguais, mas dizer que, olha, o que eu passei é igual ao que o Odair passou, ao que o Du passou, ao que o Alan passou, enfim, ao que N pessoas passaram, não. Cada um tem o seu quadro e deve ser tratado da sua maneira, com a sua particularidade. Amém? Amém. Nessa passagem que nós lemos aqui, nós vemos Marta muito agitada, ansiosa, preocupada, correndo, querendo controlar tudo, equilibrando inúmeros pratos ali, né? Enquanto a sua irmã ela estava sentada aos pés de Jesus. Então a Marta trabalhando, preocupada com inúmeras coisas que ela tinha que fazer e executar ali, e a sua irmã sentada aos pés de Jesus, escutando os seus ensinamentos, sendo alvo do seu amor, sendo alvo de tudo aquilo que Jesus estava transmitindo. Nós olhamos para esse cenário e as sensações que brotam em nós, elas são um pouco assim, conflituosas, porque ao passo que nós entendemos a prioridade que Maria deu de ficar assentada aos pés de Jesus, nós também nos perguntamos assim, estaria Marta totalmente errada? Ela não deveria se preocupar em receber bem os convidados? Não deveria Marta se preocupar em preparar um almoço? Não deveria Marta se preocupar em acomodar todas as visitas que chegaram ali? Não deveria Marta ficar inclusive irritada por estar fazendo tudo sozinha e não ter a ajuda da sua irmã? Então a gente olha para esse cenário e de um lado a gente quer ser como Maria, mas a gente pensa como Marta. Olha, eu não tiro a razão dela, mas eu queria ser como Maria. Então gera um conflito de sensações e de sentimentos dentro de nós. Obviamente todas essas ações que Marta estava querendo executar ali eram ações pertinentes. Ela recebeu visitas na casa dela, ela recebeu Jesus na casa dela, ela recebeu a comitiva de Jesus, os discípulos de Jesus. A casa de uma hora para outra se viu cheia. E ela, como anfitriã, ela tinha que se preocupar em preparar comida, em preparar acomodação,
em tomar conta de tudo aquilo, né? E estava fazendo tudo isso sozinha, né? Agora, a questão não é se ela estava ou não correta em fazer, em se preocupar com tudo aquilo. A questão é que naquele momento, Jesus estava ali. Naquele momento, Jesus estava naquela casa. Todo aquele restante de preocupações que Marta estava naquele momento se tornavam preocupações que eram periféricas diante da centralidade de Jesus estar na casa dela, debaixo do mesmo teto, sentado na mesma mesa. A prioridade naquele momento não eram essas questões periféricas. Naquele momento, a prioridade era Jesus. Naquele momento, a prioridade era o Cristo. Preocupada com inúmeros afazeres periféricos, ela deixou o sagrado da vida passar. Preocupado com inúmeros assuntos que não eram os mais importantes naquele momento, ela deixou a própria vida passar. E eu percebo que às vezes, na tentativa de controlar tudo nos mínimos detalhes, nós nos atentamos para um monte de questões que são periféricas, enquanto o sagrado da nossa vida está passando. Na ampulheta do tempo da nossa vida, a areinha está correndo. E daqui a pouco a gente pode dizer assim, olha, eu já não tenho 35 anos, daqui a pouco eu já não tenho 36 anos. Ou eu já não tenho 37 e eu vou ficar me apegando a um monte de preocupações que são periféricas e deixando o sagrado da vida passar. O errado não é a gente olhar para essas coisas, mas é saber o momento certo de olhar para cada coisa. Então, tem momento de se preocupar com a acomodação, tem momento de se preocupar com a comida, há um momento de se preocupar em pagar os boletos, há um momento de se preocupar com a vida profissional, há um momento de se preocupar com a criação dos filhos, há um momento de se preocupar com a previdência privada, há momento para tudo isso, mas há momento para tudo isso. Isso não pode ser o todo da nossa vida. Porque existe um sagrado da vida que é o próprio Cristo habitando em nós e que constantemente está chamando o nosso olhar para Ele, e que constantemente está movimentando a nossa atenção para Ele, para dizer, olha, os lírios do campo, olha como os pardais e as aves, eles não precisam nem trabalhar e têm o que comer. Nos chamando a atenção para que existe em nós um sagrado que vem do próprio Cristo, escorrendo sobre as nossas vidas e nos levando adiante. Amém? Amém. Então, pensando nessa introdução, a partir de uma experiência minha que eu pude compartilhar aqui, e desse texto aqui que nós lemos de Marta e Maria, eu quero deixar rapidamente aqui para nós, eu acho que duas lições que podem de alguma maneira modificar a nossa vida. E a primeira lição que eu identifico, partindo tanto da minha experiência como desse texto que nós lemos, é que nós precisamos criar momentos de pausa na nossa vida. Nós precisamos criar momentos de pausa, momentos de parar, momentos de colocar o pé no freio e falar, agora é meu momento de fazer nada. Mas você vai fazer o quê? Não vou fazer nada. Na minha agenda, esse período é o período para fazer nada. E eu quero fazer nada. Nada. É como o Alan diz, praticar o nadismo. Eu pratico nada. O que é o nada para você? O nada para você é assistir série? Então vai praticar o seu nada. O nada para você é ler um livro? Vá ler o livro. O nada para você é colocar o fone de ouvido e caminhar no parque? Faça isso. Aproveite o sagrado da sua vida. O nada para você é ir visitar um filho, visitar uma filha, visitar o pai, a mãe, é ligar para os seus parentes, então pratique esse nada. Mas tenha esse momento de pausa na sua vida.
E é interessante porque o momento de pausa e o momento de parar, ele exige de nós fé. Você já pensou nisso? Que o momento de parar, o momento de pausar, exige fé de nós? Às vezes a gente acha que o período de pausa e o período de parar, ele é inútil. E muito pelo contrário. É do momento de pausa e do momento de parada na nossa vida que surgem as grandes ideias e as grandes iniciativas e os grandes momentos criativos e efusivos nossos que podem transformar a nossa vida. É aquele momento que nós chamamos do ócio criativo. É o estar parado, mas não estar morto. É saber que quando você pausa a sua vida, você está cedendo o controle da sua vida. Quando você para a sua vida, você está cedendo o controle da sua vida a Deus. Você está dizendo: Senhor, enquanto eu estou parado aqui, enquanto eu estou pausado aqui, fazendo o nada, no meu sábado sagrado do Senhor, o Senhor tem cuidado das minhas necessidades. Amém. O Senhor tem cuidado das minhas coisas. E daqui a pouco eu posso me levantar dessa minha pausa, desse meu nada, e retomar as rédeas de algumas coisas que ficaram paradas. Mas sabendo que em todo esse período, aquilo não deixou de ser cuidado por Deus. Parar exige fé. Pausar exige fé. O momento de pausa é um momento de germinação. Quando alguém planta uma semente na terra, ele fica por alguns dias, e às vezes por alguns meses, e às vezes por alguns anos, simplesmente regando e não vendo nada acontecer do solo para fora, porque aquilo está acontecendo do solo para dentro. As raízes estão sendo geradas do solo para baixo. Quando irrompe alguma coisa naquele solo, é porque já tem raiz lá embaixo. E aquilo só aconteceu porque não tinha nada sendo visível do lado externo. Estava apenas aguardando, regando dia após dia, mês após mês, ano após ano, e o negócio criando raízes. O momento de pausa é o momento de germinação. É o momento em que a semente morre para nascer algo novo. Se vocês me perguntassem assim: olha, Rodrigo, da sua experiência, o período mais difícil que você passou, qual foi? Para mim foi o período que eu fiquei afastado das rotinas profissionais. Porque então eu despedi a minha família com os meus filhos e a Débora para ir trabalhar, e o que eu fazia? Eu voltava para casa. E você doente, vai fazer o quê? Ficava deitado o dia todo. E aparentemente naquele momento não estava acontecendo nada. Aparentemente não estava acontecendo nada. Mas hoje eu posso ver que muitas das ideias minhas que estão sendo colocadas em prática no dia de hoje foram ideias que nasceram e os rabiscos passaram a existir naquele momento de pausa, de paralisia forçada. Então a gente tem essa tendência nossa de achar que apenas quando nós estamos em movimento as coisas estão acontecendo. Apenas quando eu estou controlando as coisas estão acontecendo negativo. Sobretudo para nós que nutrimos uma fé cristã, nós podemos ter a plena certeza de que é justamente quando nós não estamos fazendo nada é que Deus está fazendo tudo. Porque a nossa fé está única, exclusivamente direcionada nele. Irmãos, tirar férias não é fácil. A gente acha que, vou tirar férias. Mentira. Você está preocupado se o seu trabalho vai estar lá quando você voltar, se você vai ter dinheiro para pagar as contas quando você voltar. Um monte de coisa. Tirar férias exige fé. Tirar uma semana de descanso exige fé. Tirar um ano sabático, que é um sonho meu, eu ainda vou fazer isso antes de eu morrer, vou tirar um ano para fazer nada, exige fé. Exige fé. Amém? Amém.
Um outro ponto que nós podemos aprender aqui é que nós precisamos estabelecer prioridades. Nós precisamos estabelecer prioridades. Naquele momento que Marta estava com Jesus em sua casa, a prioridade dela era estar aos pés de Jesus e não servindo Jesus. Prestem atenção nisso. A prioridade naquele momento era estar aos pés de Jesus e não servindo Jesus. Isso serve muito para a gente que está muito acostumado aqui com essa rotina de igreja, né? A gente quer muito servir a Jesus. E é bom que isso aconteça. Mas priorize estar aos pés de Jesus. Porque é somente depois de estar aos pés de Jesus que nós teremos todo o subsídio necessário para poder servir a Jesus. Seja cantando, pregando, estendendo a mão sobre o outro e orando. A gente só pode fazer isso depois de estar aos pés de Jesus. É dos pés de Jesus que a gente tira o suprimento necessário para isso. É possível que Marta, nesse perfil dela, assim, de falar, olha, eu não estou sentada, eu estou cuidando de um monte de outras coisas, é possível que ela estivesse criando nela aquele perfil de deixar o compromisso com Cristo para depois. Eu vou me sentar, mas depois que eu terminar tudo isso. Eu vou te servir, Jesus, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Eu vou contigo, Jesus, mas deixa primeiro eu concluir. Não, o compromisso com Cristo, ele é prioridade. Ele é para agora. Ele é para ser vivenciado no já. O compromisso de Jesus, olha, se fosse um filósofo, um sábio, um professor nos chamando para segui-lo, a gente poderia falar, não, deixa para depois. Mas é Deus que está nos chamando. É o Cristo. Então, se é o Cristo que está nos chamando, nós damos prioridade a Ele. E a partir dele, o restante da vida acontece. O restante da vida acontece. Vamos tentar fazer um exercício aqui. Vamos imaginar uma situação, um cenário inverso. Vamos imaginar Maria trabalhando e Marta assentada aos pés de Jesus. Pelo fato de Maria priorizar o relacionamento dela de Jesus, é bem possível que em todos os afazeres que ela estivesse inserida, mesmo trabalhando, atuando em inúmeras frentes, o coração dela estivesse fixo nos pés de Jesus. Porque a prioridade dela é o Cristo. Ao passo que Marta, mesmo assentada aos pés de Jesus, é possível que a mente dela estivesse freneticamente percorrendo todas as preocupações e tudo que ela deixou por fazer. Porque a prioridade dela estava invertida naquele momento. Ela estava olhando para os afazeres e não para o Cristo. Portanto, o nosso desafio é pegar essa presença de Cristo e carregar ela como prioridade para a nossa vida, que não interessa o que nós estejamos fazendo, nós podemos estar cuidando de caminhões, ou dirigindo caminhões como o Denis faz, e o coração vai estar em Cristo. A gente pode estar cuidando de inúmeras burocracias de RH, como o SAMU faz, e o coração está em Cristo. A gente pode estar gerenciando equipes enormes, como o Ricardo faz, e o coração está em Cristo. Amém? Amém. Porque estabelecemos uma prioridade. Amém. Colocamos isso em primeiro lugar. Então nós podemos pausar a vida e nós podemos estabelecer prioridades para nós. E a nossa prioridade é o Cristo, Amém. o Senhor. Que o bom Cristo nos conduza e nos ensine a pausar e a priorizar a presença dele em nossas vidas. Amém? Bom, o Odair vai nos ajudar aqui agora no período de perguntas e comentários.